Olá, sejam bem-vindos à aula 47, do 6º ano. Professora Rutineia aqui com vocês, o Val, nosso intérprete. Nós vamos acompanhar vocês nessa aula falando sobre arte indígena ao longo da história, na idade contemporânea. Vamos lá? Temos que lembrar, lembrar do quê? Das atividades obrigatórias que valem presença e conhecimento. Vocês já sabem, E também, para quem está assistindo pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver. Lembrando que cada colégio tem sua data e horário combinados, tá bom? Então, fiquem atentos e vamos estudar. Então, na aula anterior, a arte e cultura indígena no decorrer da história, na Idade Média e Idade Moderna, Então, aqui alguns exemplos, a gente até brincou, de fazer a estátua aqui, imitar a estátua, Eu acho que vocês mandaram bem, porque eu fiquei aqui até esqueci do tempo, E falamos também das urnas funerárias, a questão da importância dos rituais na arte indígena, a relação com a natureza, E vamos continuar. Na aula de hoje, a arte e a cultura indígena na contemporaneidade, ou seja, no contemporâneo a gente vai até os dias de hoje. Então, aqui um exemplo, a boneca de cerâmica dos Carajás. A gente colocou a prof colocou essa imagem na último slide, da nossa aula anterior, falando que a gente ia iniciar falando, da arte contemporânea. Então, a obra do Victor Meirelles, que mostra diferenças culturais dos povos europeus, dos povos indígenas, Mas pela obra a gente consegue ver essas diferenças? Sim, Tanto na postura corporal, olha só, Os povos indígenas, a maneira com que eles se portam, sentados, As vestimentas que eles estão usando, as vestimentas dos povos europeus, E também o que está acontecendo aqui, nessa obra, Então, tem aqui a primeira missa, Então, a Igreja Católica, trazendo seus valores para os povos indígenas, Então, essa interferência nos povos indígenas trazendo a sua cultura. E, muitas vezes, eles tinham que participar, não tinha muita escolha, Eles tinham que participar dessas missas. E também, depois, eles também eram incluídos nas encenações, Eles participavam também das encenações. O teatro, ele começou lá na Idade Média, sendo proibido, e depois ele foi acolhido pela igreja porque percebeu o grande potencial do teatro e utilizou o teatro nas encenações para falar dos dogmas da igreja, trazer os preceitos religiosos, e ensinar as crenças católicas da igreja para os povos indígenas. Então, o que a obra de Victor Meirelles, a primeira missa no Brasil, 1860, o que essa obra retrata? Letra A, mostra as diferenças culturais dos povos europeus e indígenas, e também as influências religiosas. Será que é essa a questão? Ou letra B, mostra as igualdades culturais entre os povos indígenas e europeus. Será que era tudo igual, tudo, Ou não? Ou será que tinha essas diferenças culturais e religiosas? Com vocês.
Então, vamos descobrir a alternativa correta. Ó, a prof é mágica, viu? Fiz plim, ficou tudo azulzinho. Então, aqui, ó, mostra as diferenças culturais dos povos europeus e indígenas e também as influências religiosas, né? Então, a gente tem a crença dos povos indígenas, que a gente já falou, que está relacionada à natureza, né, aos rituais, e tem a Igreja Católica, que, né, vem com uma visão diferente também, que nessa obra a gente vê isso sendo transmitido para os povos indígenas. O olhar estrangeiro, né? Então, o artista viajante Albert Ecoute, né, retrata nessa obra a paisagem do nosso país, né, e a mulher tupi, com sua criança mostrando os costumes, adereços e artesanatos, né? Então, aqui, essa obra a gente viu, né, na aula passada. Então, a questão da relação da terra, né, o artesanato que ela carrega, né, a cestaria com o seu grafismo, né, que é o desenho aqui que é estilizado e se repete, né, a prof errou, repete, né, esses desenhos, esses grafismos, essas formas geométricas, representando geralmente o quê? Né, elementos da natureza, os animais, né, e também aqui, né, os adereços, a criança, a questão do controle corporal, o equilíbrio, né, de carregar objetos, ainda ter a criança no colo, né, quem é mãe sabe que não é nada fácil, né? E em arte a gente vai trabalhar muito essa relação com o corpo também, né, a questão do equilíbrio na dança, no teatro, né, para cantar também, né? Então, essa representação aqui mostra muito, né, só que, claro, o olhar de fora mostrando a paisagem e a indígena, né, brasileira aqui. Mas já serve para a gente ter uma visão histórica, né, dos nossos povos indígenas. Atividade 1. Retrate por meio de recorte e colagem um fato histórico da sua vida, algo marcante. Então, o que aconteceu aí que você achou bem legal, bem bacana, que você gostaria de registrar? Então, pega revistas, né, jornal, enfim, recorta imagens, faz uma obra bem bacana, contando aí esse fato marcante da sua vida, tá bom? Capricha!
conseguiram construir uma obra bem linda, contando esse fato marcante? Não deu tempo de terminar? Não tem problema. Depois da aula você vai e termina a sua obra de arte, tá bom? Porque vocês sabem, né? Cada obra tem o seu tempo de criação. Então, talvez a sua obra precise de um tempinho a mais para ficar pronta. Mas não esqueçam de terminar, tá bom? Lembrem de terminar a obra de vocês. Então, vamos continuar. Mark Ferris, né? É brasileiro, pintor. Ele retratou suas fotografias, as paisagens e as pessoas, né? Mostrando o quê? O cotidiano tanto da realeza como também dos povos indígenas, né? Então, ele retratou através das suas fotografias. Aqui a gente vê, né, uma indígena, né, uma jovem indígena, e é muito legal observar os detalhes da obra. Então, vamos olhar aqui juntos, tá bom? Então, ó, a gente tem, né, a caça aqui, a gente vê o animal aqui, né, ela em cima do animal. A gente vê, né, a questão dos adereços, né, que ela está usando, né, utilizando as penas, enfim, dos próprios animais para fazer esses adereços, né, que são adornos lindos, né. Tem também aqui, né, o piercing que vocês veem por aí, né, olha só aqui, ó, vocês acham que é super moderno, descolado, né, olha aqui a obra de 1880, né. Então, por isso que é uma obra contemporânea, continua até os dias de hoje, né, e é utilizado esses piercings também. Né, adereços na cabeça, enfim, sempre bem coloridos, bem bonitos. A imagem não dá para ver porque, né, é em preto e branca, mas tem muita cor na arte indígena, né, e se destaca essa beleza, né, utilizando com respeito e carinho os elementos que tem na própria natureza, na mãe natureza. Lembra da canção Benki que a gente viu, né, em outra aula, né, que eles traziam a relação da natureza à mãe natureza, né, considerando a natureza como sagrada e respeitada. Guido Boggiani, né, então aqui italiano, pintor, fotógrafo, documentou a vida dos povos indígenas, né, e nessa obra a gente vai ver aqui os grafismos, né, que a gente já falou em outras aulas também, que são o quê? Né? As pinturas corporais aqui, olha esse desenho, né? Lembra a questão da escama do peixe, mas sem representar, por exemplo, um peixe inteiro ali, né? Então, eles vão trazer os símbolos da natureza, dos animais, através desses grafismos, né? Que são formas geométricas que se repetem, né? Então, a gente vai ver aqui na pintura corporal dessa indígena. Ó, no rosto também, né? A gente pode observar. Então, é bem bonito, bem trabalhoso, feito com o que mesmo, né? Com tintas naturais, tiradas, né? Do urucum, né? Tabatinga, que a gente viu em outra aula também. Como os artistas podem retratar a arte dos povos indígenas, né? Então, como os outros artistas podem retratar, né, essa beleza da arte indígena? Então, letra A, apenas através de fotografias. Letra B, somente com desenhos e textos. Letra C, com pinturas, desenhos, fotografias, textos, etc. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Nenhuma. Qual será a resposta correta?
A alternativa correta, repeat, alternativa correta, né? Alternativa correta, pinturas, desenhos, fotografias, textos, etc. Cada artista pode representar a arte indígena, né? Nos mostrar essa arte ou trazer uma referência da arte indígena de diversas formas, né? Lembra quando a gente viu os artistas viajantes? Que a gente falou que eles retratavam através de textos, né, descrevendo esses locais, essas obras de arte, né, os povos indígenas, ou também através de pinturas, tapeçarias, né? O artista pode representar através de uma fotografia, né? Podemos fazer uma peça teatral, uma dança, uma música, né? Como a gente viu a canção do Benk, né? Então, pode ser de diversas formas, né? A gente pode retratar e contar o que a gente está vendo, percebendo, sentindo, apreciando em relação à arte indígena. Ritichocó. Espero que tenha falado certo, hein? Porque é um trava-língua falar, né? Então, o que é considerado patrimônio cultural brasileiro? São essas bonecas, né, de cerâmica, que vocês estão vendo aqui, que elas têm significado muito importante presente, né? E trazem o brincar e aprender. Então, essas bonecas, elas têm fases diferentes. Então, tem a boneca, né, para a criança pequena, daí quando a criança cresce, já está um pré-adolescente, tem um outro tipo de boneca, para ir ensinando, né, a vida, né, ensinando como viver, como se comportar através dessas bonecas feitas de cerâmica. Então, elas são muito importantes. Né? Não vai representar a figura humana certinha, né, de forma realista, porque lembra que a arte indígena ela trabalha de forma simbólica, né? Ela traz referências ali, que nem o grafismo que a gente falou, né? A carapaça que a gente usou de exemplo em uma outra aula, né? A carapaça da tartaruga é representada com formas geométricas, não é uma imitação da carapaça da tartaruga, né? Então vai trazer através de forma simbólica, mas é muito importante para trabalhar, né, a educação e através do brincar, porque brincando a gente aprende e muito. E olha só, olha a riqueza também dos detalhes, né? Então, a pintura, né, que a gente já falou dos elementos que são tirados da natureza. Então, os detalhes de pintura, né? Então, não é uma obra fácil, rápida de criar, né? Como tem o seu tempo e vai demorar para ser feita, né? E o que são ritichocó? E aí, o que são? Letra A, bonecas indígenas. B, carrinhos indígenas. C, ocas. D, mandalas de proteção. Prestaram atenção? Sim? Não? Talvez? Então vamos ver se vocês prestaram atenção quando a prof voltar com a alternativa correta. Então pensa um bocadinho aí. E a alternativa correta é bonecas indígenas, né? Que a gente falou até da relação que ela traz com o brincar e aprender, né? Cada boneca vai fazer parte de uma fase da criança e ela vai brincar e aprender, né? A ser um adulto, né? A crescer aprendendo e brincando, né? Então é muito natural esse processo e as bonecas vão ajudar e muito nesse processo. Tradição, né? Então, artesanato, família, tradição e adaptação. Então, a gente vê aqui uma família, né? Povos indígenas, artesãos do povo caigangue, né? Família vendendo o seu artesanato. Então, vai manter a tradição, né?
fazer as cestarias, né, outros objetos decorativos, objetos para utilizar nos rituais, de forma, né, a manter a cultura, manter a tradição, que é passada de geração em geração, mas também tem a modernização, né? Então você vê os povos indígenas, se vocês pegarem a estrada, vocês já viram alguns povos indígenas, né, na beira da estrada vendendo o seu artesanato, né? Porque eles têm essa relação também de precisa vender, até por um processo bem complicado histórico, né? Muitos estão perdendo seu espaço, né? A gente vê aldeias pegando fogo, enfim. Nós temos que olhar com muito amor e carinho para os nossos povos indígenas, porque eles trazem, né, a nossa memória, a nossa cultura, e nós temos que preservar. Atividade 2. Sua família possui alguma tradição? Vocês comemoram alguma data especial todos os anos? Escreva um pequeno texto para contar. E aí, vocês têm alguma tradição, alguma data que vocês mantêm em família? Qual é? Como ela ocorre, como ela acontece? Qual é a expectativa, né, da espera desse momento? Anota aí no seu caderno e daqui a pouquinho a prof volta!
Escreveram, anotaram aí no caderno? Espero que sim. A prof também. Na minha família a gente comemora Páscoa, Natal e aniversário não pode passar despercebido, né? A gente mantém isso e fica na expectativa, né, de quando vai ser, quanto tempo falta, não pode esquecer. Meu Deus, tal dia é aniversário de ciclano ou fulano, não podemos esquecer, né? A gente mantém tradições também. Brincar, né? A gente já falou um pouquinho da importância do brincar, né? Quando a gente viu as bonecas, né? Dos povos indígenas. E o brincar em harmonia com a natureza, né? Então a gente vê aqui a revoada de borboletas, né? Os povos da Haikawap, né? Acho que eu falei certo aqui, brincando, né? Com a natureza, nessa tremenda harmonia, né? Nesse tremendo respeito que nós precisamos aprender muito, né, gente? Muito, que a gente está vendo muita queimada por aí, muita poluição. Então, vamos cuidar do nosso planeta, que ele precisa ser cuidado, ele urgentemente, né? Nós precisamos dele para viver, né? Respirar, nós precisamos da água que tem faltado por causa da poluição, né? Nesse tempo seco. Então, vamos cuidar do nosso planeta e aprender com os nossos povos indígenas, porque eles sabem respeitar muito a mãe natureza. Atividade 3, já que a gente está falando de brincar, né? Já falamos 2 vezes na aula de brincar, vamos brincar também. Olha só, pular corda, jogar amarelinha, bolinha de gude, cama de gato, que a gente viu que é chamado de Ketino Misuli, né, em outra aula. Qual brincadeira você mais gosta? Então vamos brincar, né? Um tempinho para você aproveitar e brincar. Escolhe a brincadeira que você mais gosta, seja pular corda, seja amarelinha, e brinquem, brinquem, extravasem energia brincando. Aproveitem, o tempo é de vocês e eu já volto.
E aí, brincaram, se divertiram? Eu fiz a galera toda correr, vocês não têm noção. O Val, ó, tá sem fôlego. Tava aqui correndo, fiz ele dar 10 voltas na quadra. É verdade. Então, vamos continuar. Dança, ritual, né? Defesa, festa, movimento e adereços, né? Então, a dança dos povos indígenas, ela traz o colorido, né? A beleza aqui que vocês estão vendo, né? Do trabalho artesanal, né? A professora fala porque a professora adora também essa coisa do trabalho artesanal, também faça, né? Lindo, delicado que eles têm com relação com a natureza. E também a dança tem a questão da defesa também, né? Da guerra, de proteger o seu território. E também diversão também faz parte, né? E a questão de rituais, agradecer a colheita, agradecer os deuses, agradecer a chuva, né? Ao sol, enfim, agradecer, né? Eles têm essa relação muito bonita e a dança é muito forte e presente também. O que faz parte da arte indígena? 1. Crença e beleza. 2. Natureza. 3. Tradição. 4. Industrialização. E aí, a alternativa A, aqui ó, a alternativa 1 é a correta? Ou a alternativa B, a alternativa 3 é a correta? Ou a letra C, apenas a alternativa 4 é a correta? Letra D, estão corretas as alternativas 1, 2 e 3. Deu um nó aí no cérebro? Então, pensa um pouquinho, fica lendo aí as questões de volta e daqui a pouco você me diz qual é a resposta correta. Vamos descobrir qual é a resposta correta? Vamos lá. Então, que faz parte da arte indígena, a letra D, né? Estão corretas a alternativa 1, 2 e 3, né? Crença e beleza, natureza, tradição, né? Fazem parte da arte indígena, né? Agora, se a gente colocasse a opção industrialização, bam, resposta errada. Porque não tem, né, a questão de máquinas, não é industrializado. A arte indígena ela acontece de forma manual, artesanal, né? Ela é demorada porque ela é delicada, ela leva um tempo de processo, né? Inclusive a Cris estava me contando o tempo, né, por exemplo, de nascer, né, o bambu lá para poder ser colhido, né, tirado da terra, né, 11 anos ali para crescer a planta. Então, pense o tempo de cuidado e carinho com o plantio para poder fazer um artesanato, né, bonito, de qualidade, com respeito à natureza, né? Então,
aqui, né, para embelezar ainda mais a nossa aula, né, o grande Marcelo Diamante. A gente já falou dele em algumas aulas, né? Ele traz essa relação linda também, resgatando muito a questão da arte da nossa cidade e dos povos indígenas, da relação da natureza também. Marcelo Diamante é um artista, né, que é de São Paulo e que mora em Curitiba há algum tempo já, acho que, se eu não me engano, há 10 anos ele mora em Curitiba. E ele vem fazendo muita arte mural, muito grafite, né, com uma beleza incrível, né, admirável. Vocês podem olhar aqui os detalhes, a lindeza, né, dos detalhes das obras dele. E vocês podem conhecer mais sobre o Marcelo Diamante no Facebook, no Instagram, né? Ele tem páginas lá. É uma pessoa incrível que cedeu as imagens para as aulas aqui, né? Então vale a pena muito conhecer o trabalho dele, tá? E ele trabalha também, além da arte indígena, ele tem outros, né? Ele retrata também pilotos de Fórmula 1, enfim, outros tipos de obras ele faz também, tá? Mas aqui para representar e fechar com chave de ouro a nossa aula, essa linda Índia, né? Representando os povos indígenas, e essa linda onça aqui, né, para a nossa aula. Retomando, hoje conhecemos um pouco sobre a arte indígena na contemporaneidade, seus costumes, tradições e beleza, né? A arte indígena tanto sendo mostrada através de outros artistas representando essa obra, né, de arte, que é a arte indígena, como os próprios povos indígenas também mostrando a sua arte, né? É muito vasta, é muito extensa, tem muita coisa bonita para a gente conhecer sobre a arte indígena. Pesquisem mais, vale a pena. E vamos lembrar do que os povos indígenas fazem. Cuidar da natureza, né? Respeitar a natureza. Precisamos muito e urgente. A natureza grita, clama por piedade, por amor e carinho, tá bom? Fica a dica, vamos cuidar, nada de jogar lixo no chão, né? Nada de ficar queimando, né, o lixo. Não, gente, vamos cuidar com muito amor e carinho, tá bom? Que o retorno da natureza vai vir em dobro pra gente. Aqui as referências das nossas aulas e, gente, eu tenho que falar aqui 2 colégios hoje, ó. Então, Engenheiro Michel Hayden, né, de Reserva do Iguaçu, né? Então, Gessé Malman estudou lá. Beijo, amor. E também o Polivalente de Curitiba, né? Um beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem e um beijo enorme para todos vocês, tá bom? Fiquem bem. Tchau! Valeu, Val!